Imagine um lago calmo, espelhando o céu como se fosse uma pintura viva. A água translúcida esconde algo que desafia tudo o que você aprendeu na escola sobre a história da humanidade. Abaixo da superfície silenciosa do Lago Fuxia, na China, repousa um mistério colossal. Ruínas submersas que podem ser os vestígios de um templo, ou talvez de uma civilização inteira menos, com mais de 20 mil anos de idade. O que você vai ouvir neste vídeo não é ficção. São fatos e investigações reais. Imagens registradas por arqueólogos subaquáticos e perguntas que nenhum historiador conseguiu responder até hoje. Então já se prepara, porque essa jornada vai te deixar com a mente explodindo até os últimos segundos. E aproveita para comentar aqui no início: você acredita que existiram civilizações muito mais antigas e avançadas do que nos contam nos livros? Tudo começou no ano de 1992, quando um mergulhador amador chamado Geng Wei fazia uma expedição rotineira nas águas profundas do Lago Fuxian, localizado na província de Yunnan, no sul da China. Durante o mergulho, ele percebeu estruturas incomuns no leito do lago, menos como se fossem degraus enormes esculpidos em pedra. Muros imensos e formas geométricas muito simétricas para serem naturais. Por anos, Geng tentou alertar as autoridades locais e a comunidade científica, mas poucos o levaram a sério. Até que em 2001, uma equipe da China Submarine Archaeology OFAS decidiu investigar, e o que eles encontraram, com o auxílio de sonares de varredura lateral e câmeras de alta profundidade, foi nada menos do que espantoso. Sob mais de 40 metros de água a repouso que parece ser uma verdadeira cidade submersa, foram identificadas 30 estruturas de pedra, algumas com mais de 15 metros de altura, incluindo muros retos, escadarias, praças, bases de colunas, plataformas elevadas e até mesmo o que seria uma pirâmide. Isso é uma pirâmide submersa, com degraus perfeitamente alinhados. Não estamos falando de formações naturais ou pedras caídas por acaso. Essas construções seguem padrões arquitetônicos claros. A precisão geométrica, o encaixe dos blocos, menos alguns com mais de 3 metros de largura, e o posicionamento das estruturas indicam planejamento e conhecimento avançado. E aqui eu te pergunto: como isso é possível se a arqueologia oficial diz que não havia civilizações com esse nível de sofisticação naquela região há mais de 10 mil anos? Um detalhe que deixa tudo ainda mais impressionante é o material das construções. Os blocos são feitos de pedra calcária e basalto, com cortes retos, superfícies polidas e ângulos de encaixe perfeitos, menos algo que, mesmo com tecnologia moderna, seria difícil de replicar embaixo d'água. Alguns blocos têm inscrições gravadas em baixo relevo. Outras peças apresentam padrões que se repetem, como mandalas e símbolos que lembram constelações. Tudo isso reforça a teoria de que o templo não era apenas um local de habitação, mas sim um centro cerimonial, possivelmente astronômico, usado por uma civilização há muito tempo esquecida. Me fala aqui nos comentários: você acha que a humanidade já foi mais avançada do que é hoje e simplesmente esqueceu? Mas como tudo isso foi parar no fundo de um lago? A resposta pode estar em lendas milenares da região. Segundo registros históricos da dinastia Han, existia uma cidade chamada Yuyuan, que teria sido engolida por um terremoto e inundações. As descrições batem com a localização e a complexidade arquitetônica das ruínas submersas. Curiosamente, textos budistas antigos falam de um povo que construiu templos ao céu e foi tragado pelas águas em uma única noite. Coincidência? Ou testemunhos reais de um cataclismo que afundou uma civilização inteira? Comenta aqui embaixo o que você acha. Essas histórias são só mitos, ou há um fundo de verdade neles? Durante as missões de exploração, arqueólogos registraram algo que deixou todos perplexos. Uma estátua com quase 2 metros de altura, esculpida com perfeição, representando uma figura humanoide com traços distintos, menos nariz alongado, olhos profundos, lábios finos e ornamentos na cabeça. Mas o que mais chamou a atenção foi o estilo da escultura, que não condiz com nenhuma cultura tradicional da China. Pelo contrário, os traços lembram muito os das civilizações pré-colombianas da América do Sul, como os Incas ou os Olmecas. Como é possível uma conexão tão direta entre duas culturas separadas por oceanos e milênios? Estaríamos diante de uma civilização global que existiu antes da história conhecida? Comenta aqui a sua teoria, porque as possibilidades são simplesmente alucinantes, e as evidências não param por aí. Em uma das plataformas submersas, mergulhadores encontraram uma laje retangular com inscrições que não pertencem a nenhum sistema de escrita conhecido. Os caracteres parecem ser ideogramas complexos, compostos por linhas curvas, pontos e formas circulares. Alguns especialistas compararam os símbolos a registros do Rongo-Rongo da Ilha de Páscoa, outro sistema indecifrável que intriga arqueólogos há décadas. Seria essa a chave para um idioma universal de uma civilização esquecida? E se essas mensagens forem instruções?
ou até avisos deixados por povos que previram sua própria destruição. Em 2018, novas tecnologias permitiram mapear em 3D toda a região submersa. O resultado foi um modelo virtual que revelou ainda mais detalhes do templo. Descobriu-se que ele está orientado exatamente para o ponto do nascer do Sol durante o solstício de inverno. Isso demonstra um nível de conhecimento astronômico extremamente elevado. Não era uma simples aldeia, era um centro cerimonial, talvez até religioso, com precisão arquitetônica milimétrica. Quem construiu isso conhecia os ciclos solares, os movimentos celestes, e provavelmente utilizava essa informação para cultos ou previsões. Você já parou para pensar em quantas civilizações podem ter desaparecido sem deixar rastros visíveis? E aqui começa a teoria mais polêmica. Alguns pesquisadores independentes sugerem que essa civilização fazia parte de uma rede global muito mais antiga, que incluía Göbekli Tepe na Turquia, Yonaguni no Japão e até mesmo as pirâmides da América Central. Uma rede interligada, anterior à última era glacial, destruída por catástrofes naturais há mais de 12 mil anos. Esses pesquisadores acreditam que o templo no Lago Fujian pode ser uma das poucas provas físicas que restaram dessa civilização. Mas, se isso for verdade, por que ninguém fala sobre isso nos livros de história? Outros estudiosos vão ainda mais longe. Eles afirmam que a precisão dos cortes, o tamanho dos blocos e o posicionamento geométrico são evidências de que o conhecimento por trás da construção do templo não era humano. Essa é a chamada teoria dos antigos astronautas, que sugere que civilizações avançadas ou seres extraterrestres menos auxiliaram na construção de monumentos antigos ao redor do mundo. Pode parecer loucura, mas o que é mais louco? Achar que povos primitivos ergueram templos submersos com tecnologia impossível? Ou considerar que talvez, só talvez, não estivéssemos sozinhos? Me fala aí nos comentários, você acredita nessa teoria? Ou acha que tudo isso tem explicações ainda não descobertas? Infelizmente, as autoridades chinesas limitam bastante o acesso à área do lago e restringem as explorações arqueológicas. Muitos documentos nunca foram divulgados ao público, e apenas fragmentos dos relatórios oficiais vazaram. Isso levanta ainda mais suspeitas. Por que esconder uma descoberta tão monumental? O que realmente foi encontrado lá embaixo que não pode ser revelado? O silêncio oficial só alimenta as teorias de conspiração. E aqui vai um desafio para você: pesquisa por conta própria depois desse vídeo e comenta aqui o que você encontrou. Vamos montar juntos um quebra-cabeça que pode mudar nossa compreensão do passado. E se você chegou até aqui, é porque esse mistério também mexeu com você. O templo submerso do Lago Fujian é mais do que uma ruína esquecida. Menos ele é uma janela para um passado que pode ter sido mais incrível do que jamais imaginamos. E no próximo vídeo, vamos descer ainda mais fundo, explorando novos mistérios que ninguém te conta e teorias que vão te deixar de queixo caído. Então não perde. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho das notificações. Deixa o like para fortalecer o nosso trabalho, compartilha esse vídeo com quem ama mistérios antigos. E claro, comenta aqui embaixo se você tem alguma teoria ou ideia para o próximo vídeo. Tamo junto nessa busca pelos segredos do passado. Até a próxima!